Agora a gente vai falar de jejum. O jejum é algo bem engraçado. Quando eu falo para as pessoas que eu tô de jejum, geralmente sempre tem alguém que tenta me julgar. Fala, meu Deus, você vai passar fome, você é louca, você já tá tão magra. Conceitos, pessoal. Pré-conceitos, julgamentos, é isso que geralmente acontece. Mas vamos brincar com o conhecimento, vamos nos orientar um pouco. Pessoal, o jejum é longevidade. Por quê? É uma forma de proteção das nossas células. Mas eu queria lembrar, antes de falar um pouco sobre esse processo de proteção das células, eu queria lembrar que jejum é diferente de restrição calórica. Não, você não precisa restringir calorias para estar em jejum. Naquele seu período alimentar, você pode consumir as mesmas calorias que você consumiria enquanto estivesse de jejum, certo? São coisas completamente diferentes. Jejum é apenas o fato de você não se alimentar. É um período que você deixa seu corpo se recuperar. É um período que você descansa o seu corpo e deixa com que ele trabalhe de forma mais eficiente. Ocorre durante o período de jejum um processo chamado autofagia, que é uma renovação celular. As células que estão meio velhinhas, elas morrem para dar lugar às células que estão em bom funcionamento. Olha que excelente. Além disso, a gente brinca com a resistência da insulina. A gente reduz a resistência à insulina e melhora a nossa capacidade de lidar com esse hormônio. Para doenças crônicas como a diabetes, certo? O jejum, ele melhora também a nossa imunidade. Existem estudos comprovando que ele reduz substâncias como IL-6, IL-1, mais especificamente a fração beta da IL-1, o TNF-alfa, interleucinas, que são muito ligadas ao processo de inflamação corporal. E todo esse processo inflamatório, ele reduz a nossa imunidade. Então, o jejum já tem comprovação científica que melhora a nossa imunidade, a nossa resposta a patógenos. E nesse período da Covid-19, nada melhor do que fazer coisas que melhoram a nossa imunidade, não é mesmo? Então, não são fórmulas mágicas, apenas a gente está brincando com o nosso metabolismo. Quando a gente está em jejum, a gente permite que o nosso corpo utilize energia através de álcool ou gasolina. Sempre gosto de brincar assim. O que acontece? O nosso corpo é acostumado a utilizar apenas a glicose como fonte de energia dentro das nossas mitocôndrias para a produção de ATP. Lembra aí, ATP, energia. Mas, quando a gente passa por período de jejum, a gente dá a possibilidade ao nosso corpo de utilizar as fontes de gordura como forma de energia. E isso é muito interessante, porque esse processo, chamado de cetose, que é quando a gente tem a quebra dos triglicérides em ácidos graxos e a transformação em corpos cetônicos, a gente permite que o nosso corpo utilize as gorduras como fonte de energia, a gente consegue produzir corpos cetônicos, dentre eles o beta-hidroxibutirato, que é uma substância que ela também aumenta o BDNF, que eu acabei de falar para vocês no exercício físico. Olha só, duas formas de aumentar esse neuropeptídeo que melhora a nossa cognição e nosso foco. Os corpos cetônicos, eles são excelentes. Eles atuam em várias coisas no nosso corpo. Lembrando que muita gente fala, mas eu sinto fome, etc. Tudo isso é um processo de adaptação ao jejum. Demora, pessoal, não é da noite pro dia. A gente tem que esperar um pouquinho para que o nosso corpo se adapte a utilizar o álcool e não só a gasolina. Só para vocês entenderem rapidinho como funciona. Após o processo alimentar, a glicose é estocada como formato de glicogênio no nosso fígado. E depois, quando a gente precisa dessa glicose como fonte de produção de energia, o que acontece? A gente vai lá e degrada essa glicose do fígado, e essa glicose fica disponível. Quando a gente fica em jejum, após 12 horas, os estudos demonstram que o glicogênio começa a cair 20% da sua quantidade. E é aí que começa a magia. E com a degradação do nosso glicogênio, quando a gente não tem mais glicose para utilizar, o nosso corpo, enfim, começa a quebrar a gordura e usar esses triglicéridos na produção de corpos cetônicos, que vão ser uma via alternativa de produção de energia. Beleza, pessoal? O jejum é excelente, só precisa ser adaptado e para esse período é muito bom, porque a gente não fica se preocupando o tempo inteiro em comer, e comer demais dá ansiedade. E quando a gente se acostuma com o jejum, a gente modula a resposta tanto da grelina quanto da leptina, que são ligados à fome. Então a gente começa a se adaptar mais e não sentir fome. Isso é ótimo, isso te deixa mais focado, com mais energia, com o melhor trabalho do seu sistema imunológico. Fechou? Então, o jejum é muito bacana. Agora, precisa fazer acompanhado para não ter nenhum perigo, beleza? Acompanhado sempre de um médico e de um nutricionista.